Primeiro, agradecer, dizer que é um prazer essa oportunidade de estar aqui apresentando, né, esta obra que é recém-lançada. Na verdade, é a primeira vez que eu falo dessa obra para uma rede. A gente vai fazer o lançamento oficial agora em agosto. Primeiro me apresentar, eu sou Guilherme, silvaniense de coração e de origem, né? Eu sou nascido aqui nessa cidade, um local em que eu passei a gostar, passei a amar desde cedo, né? Com as boas recordações que traz aqui da minha infância. Eu que sou neto do seu José Luiz Gonçalves, advogado, pessoa que eu tenho como referência, né, e orgulho de pessoa e de profissional. Hoje eu sou advogado, atuante no estado do Tocantins, hoje diretor-geral da Escola Superior da Advocacia naquele estado, e sempre carregando essa referência silvaniense aí, e do meu avô José Luiz em especial, né? Agradeço demais a oportunidade então de estar aqui na minha cidade falando deste trabalho, né? Esse livro ele é fruto, na verdade, de uma pesquisa iniciada ainda na graduação, quando eu me desafiei a encontrar dentro do direito aquilo que nós chamamos da humanização da justiça, né? Ou seja, encontrar mecanismo em que eu pudesse fazer valer a justiça propriamente dita, pois sabemos que há uma distinção aí entre o que é direito, entre o que é justiça, né? E então, desde então, eu me deparei com uma temática até então desconhecida no Brasil, embora tivéssemos algumas experiências isoladas no sul do país, que são as práticas restaurativas, né? O conhecido como justiça restaurativa. E desde então eu venho pesquisando sobre o tema. Antes de apresentar, né, o que seria de fato justiça restaurativa, enquanto conceito, nós temos dificuldades hoje de estabelecer um conceito para justiça restaurativa. Hoje ela está espalhada em vários países, estudiosos, né, pesquisadores do tema ainda não conseguiram trazer uma conceituação única e acabada para o tema. Então, mas eu costumo dizer que a justiça restaurativa nada mais é do que uma filosofia, e essa filosofia que vai tentar florescer essa essência da justiça. A princípio, lá nós começamos a enxergar as práticas restaurativas lá no Canadá, nos Estados Unidos, né, a partir de um pesquisador chamado Howard Zehr. Ele a partir das suas observações dos povos indígenas, ele verificou uma maneira simples, mas muito eficaz que os povos indígenas tinham para resolver os seus conflitos, que essencialmente eles privilegiavam o diálogo e a essência ali dos valores, né? Eles reavivavam naquelas pessoas que estavam diante de um conflito ou diante de uma situação de infringência de uma norma, de uma lei. Eles traziam essas pessoas para os círculos de comunitário, onde as comunidades se reuniam, e ali então eles com esse espírito eles relembravam aquelas pessoas qual era a sua essência, qual era a sua motivação, qual era o seu local, o seu lugar naquele espaço. Então, a partir dessa observação, o Howard Zehr passa a incluir essas práticas no judiciário, né? Ele que por muito tempo atuou, né, lá o sistema de justiça é um pouco diferenciado, mas ele por muito tempo atuou com os atos infracionais, né, fazendo comparativo, lá trabalhava com os atos infracionais, com os menores infratores. Ele passou a fazer essa proposta de dizer para as pessoas que ninguém melhor para resolver um conflito do que a comunidade. Essa comunidade é entendida aqueles mais próximos daquelas pessoas, pode ser os seus parentes, pode ser os seus amigos, pode ser aqueles colegas de trabalho ou a comunidade geral como um todo. Então, para cada caso existe uma estratégia diferente, né? E isso foi aperfeiçoando com o tempo em cada país.
foi adaptando essas práticas. E no Brasil, então, já há 17 anos, né, nós estamos aí, então, discutindo e falando de justiça restaurativa. Hoje nós temos, então, aí mais de 14 estados trabalhando com essas práticas. E o meu livro, então, ele se preocupou, né, um dos desafios, uma das problemáticas de pesquisa, era de verificar como que o judiciário estava inserindo isso na sua prática. Porque existe sempre o desafio, né, a questão da legalidade da norma, de que maneira nós poderíamos inserir essas práticas dentro do processo. Então esse sempre foi o desafio. E aí nesse trabalho, então, eu fiz um levantamento de como os estados vinham fazendo essa inclusão dessas práticas, em que local e de que forma isso era feito. E ao final a gente faz aí uma proposta da melhor forma de institucionalização dessas práticas, porque a institucionalização, ao mesmo tempo que ela se faz como uma política judiciária, ela também, e como qualquer política, né, se ela não for vigiada, se ela não for acompanhada, corre-se o risco de se perder ali a sua essência. Então, em linhas gerais, essa uma rápida, né, apresentação aí da pesquisa. Sem dúvida, né, que nós estamos nessa fase aí importantíssima, onde o direito ele está migrando para uma nova era, para um novo momento do direito. Eu costumo dizer o seguinte, existe várias pessoas pesquisando e falando desse tema, quando traçando aí qual seria o direito do futuro, né? Em que perspectiva nós caminharíamos enquanto direito, e aí muitos trazem a ideia que seria as tecnologias aí está influenciando esse novo direito, né? Você comenta da Lava Jato, a Lava Jato muito avançou por causa dessa inteligência não só humana, né? Nessa inovação de tese, do tão falado ativismo judicial, mas também da tecnologia, da inteligência artificial propriamente dito. Entretanto, um posicionamento que eu me filio é a ideia de que nós caminhamos para uma justiça que eu defendo, de uma justiça dita de justiça humanizada, porque eu penso que as tecnologias ela não é mais o futuro, ela na verdade é o presente, né? Apenas o que nós temos limitações de acesso. Mas esse presente já é uma realidade, essa tecnologia já é uma realidade. Então, o que vai diferenciar o profissional daqui para frente, acredito eu, né, humildemente, que vai ser as relações humanas, as interações humanas, que nós tenhamos capacidade de resolver efetivamente os conflitos. Porque hoje o processo em si, o processo judicial em si, ele resolve o processo, mas não resolve o conflito, né? A ação judicial resolve o processo, mas não resolve o conflito. Então, o que nós precisamos nos especializar e cada vez mais estarmos atentos são para as necessidades humanas e darem respostas cada vez mais efetivas e eficientes de reestabelecer ali, né, as relações, a vida em sociedade. E eu penso que é esse o caminho que nós devemos seguir daqui para frente. Que a judicialização hoje ela chega a ser um contrassenso, né? Embora na prática a gente percebe essa onda da judicialização muito antes das políticas, mesmo da própria política, né? A política hoje ela está muito judicializada e, por consequência, todas as suas práticas hoje estão muito judicializadas. Eu penso que esse é um ponto que nós precisamos enfrentar e discutir, porque quando nós falamos nessa perspectiva de futuro, dessas relações, cuidar das relações, das interações das pessoas, nós temos que nos desapegar dessas práticas, né? E aí entra uma questão cultural, entra uma questão estrutural, né, de governo, inclusive, né, dos aparatos judiciais e políticos que nós temos, que precisam ser repensados, mas no Brasil nós temos uma dificuldade que nem sempre o interesse legislativo acompanha o interesse social. As normas muitas vezes exigem uma mudança de postura, uma mudança
cultural, né, na forma que as pessoas se relacionam em sociedade, mas nem sempre nós estamos preparados enquanto sociedade. Existe o inverso também, a sociedade que clama por uma mudança e a legislação não necessariamente dá respostas para essa mudança. Então, nós temos que encontrar um consenso, mas eu penso que todo esse momento que nós estamos vivenciando, ele serve principalmente para uma discussão, para uma reflexão, e toda mudança começa com isso, começa com questionamentos, e acho que nós estamos na fase do questionamento, e isso é importantíssimo para essa transição.